Olá, vamos para mais um vídeo. Vamos lá para mais uma história? Me chamo Nora de Aço, tenho 39 anos, 12 de casada. Me casei achando que eu estava escolhendo um parceiro. Hoje, às vezes, sinto que escolhi um filho e que a mãe dele veio no pacote. Sempre assim, né, gente? Gente, isso é mais comum do que a gente imagina. Se você aí estiver passando por isso, pensando, meu Deus, é só comigo, não é mais comum do que você imagina, do que você possa imaginar uma coisa dessas. A mulher casa com um homem, a mulher quer um companheiro, a mulher quer um parceiro, a mulher quer um homem para ficar do lado dela, na posição, que ele entra na posição de homem. E quando ela vê, ela casou com um filho. Horrível. No começo eu não vi, a Nora de Aço, agora voltando à história dela, tá, gente? No começo eu não vi, ele era carinhoso, tranquilo, parecia fácil de conviver. Eu confundi essa tranquilidade com maturidade. Só depois eu percebi, ele não era calmo, era omisso. Não era flexível, era incapaz de se posicionar. Um homem banana, desses que dobram para não desagradar a mãe e quebram a esposa no processo. É bem isso. A mãe dele está em tudo. Opina sobre a nossa casa, sobre o que eu cozinho, sobre o que eu falo, como eu falo, sobre como eu deveria ser. Decide datas, horários, prioridades. E ele concorda, gente. Ou fica em silêncio. Às vezes ele diz, ela só quer ajudar fulana. Como se o problema fosse a minha sensibilidade e não a invasão constante. Eu me sinto sozinha dentro do casamento. É como se houvesse sempre uma terceira pessoa sentada entre nós, julgando, controlando, mandando. Eu não discuto só com ele, discuto com a mãe dele através dele. Isso daí a gente conversou bastante, né? Eu e ela. Essa pessoa, assim, realmente, assim, a gente chegou a essa conclusão que ela, quando ela tá discutindo com ele, ela, além de estar discutindo com ele, ela tá discutindo com a mãe dele, porque ela é uma intrometida, né, gente? Não tem como, né? Vamos lá. Peraí que eu me perdi aqui. Eu me sinto sozinha dentro deste casamento. É como se houvesse sempre uma terceira pessoa, sentada entre nós, julgando, controlando, mandando. Eu não discuto só com ele, discuto com a mãe dele, através dele, que é aquilo lá que eu acabei de falar, né? Repetindo. E isso cansa de um jeito que não dá nem para explicar direito. Já tentei conversar, já chorei, já expliquei que eu preciso de um marido que me defenda, que me escolha, que coloque limites na mãe. Ele promete que vai mudar. Diz que me ama, mas na hora H escolhe o caminho mais fácil, agradar a mãe dele. E eu fico com o peso, com a frustração, com a sensação de estar mendigando o mínimo. Tem dias em que eu me olho no espelho e não me reconheço. Estou exausta, irritada, insatisfeita. Não era esse casamento que eu imaginei, nem que eu queria. Nem essa mulher que eu queria ter me tornado. Amar alguém não deveria significar desaparecer aos poucos. O pior é não saber o que fazer. Continuar assim adoece. Pensar em ir embora me assusta. Fico presa entre a esperança de que ele acorde e o medo de que isso nunca vai acontecer. Porque no fundo eu sei, enquanto ele não deixar de ser filho para ser marido, eu vou continuar sendo a Nora cansada, sem aquela que sempre perde. A Nora de Aço, né, gente? Que eu costumo falar sempre para vocês. E que é assim que eu intitulei essas noras que passam por isso, que passam por esses perrengues com as sogras. Elas são noras de aço, porque na verdade o que acontece, elas precisam ter um peito de ferro imaginário, porque não tem, isso não existe, e quem sofre no final são elas, né? Elas sofrem muito, elas se desesperam, elas se... Ai, desculpa, eu me desequilibrei. E isso é horrível.
Vamos continuar que tem só mais um pedacinho. E eu não quero passar a vida inteira competindo com uma mãe que nunca saiu de dentro da vida do próprio filho. Eu só queria um homem ao meu lado, não um menino que se esconde atrás dela. É isso, né, gente? O que mais chamou a atenção, né, quando ela fez esse relato, e são coisas assim que a gente tem que pensar, que a gente tem que se orientar, a gente tem que prestar atenção, e por isso que é bom, por isso que a troca, ela cura tanto. O nome do meu grupo, do meu grupo terapêutico, é Troca e Cura, porque através da troca você se cura, através da troca o outro se cura. Troca de informações, compartilhamento mesmo. Olha aqui, o que me chamou a atenção, né? Quando ela fala assim no relato dela, que no começo ela não via, então ela fala assim, ela tenta até se culpar, né, coitada. No começo eu não via. Ele era carinhoso, tranquilo, parecia fácil de conviver. Eu confundia essa tranquilidade com maturidade. Só depois que eu percebi, ele não era calmo, era omisso. Gente, quantas de nós, quantas mulheres, a gente, tudo que a gente quer, né? Não que tem que querer realmente uma confusão, nada disso. Mas a gente, assim, a gente sonha, né? Com um homem tranquilo, com um homem fácil de conviver. Pelo amor de Deus, precisa ser fácil de conviver. Mas nesse caso aqui, dessa Nora de Aço, o marido, não é que ele era um cara fácil de conviver, que ele era tranquilo, ele era omisso. Ela escreve aqui, eu confundia tranquilidade com maturidade. Então, como ele era tranquilão, como ele é tranquilão, porque ela não se divorciou dele ainda, ela achava, né, que o fato dele ser tranquilo, porque às vezes a gente pensa mesmo, né, um homem, ele meio estourado, nossa, que bobo, ai que criança, ai que infantil, né, e realmente e na maioria das vezes e é assim que é mesmo, é assim que tem que pensar, mas aí a gente também faz essa associação, né, nossa, o cara é tranquilo, nossa, o cara é maduro, e olha que nesse caso, ele não é maduro, ele é omisso, entendeu? Ela tá de saco cheio, ela tá cansada, porque ela foi percebendo isso, e vocês veem, né, o que a convivência não faz, né, como é boa a convivência, como é bom fazer terapia, como é bom se cuidar, como é bom se descobrir, como é bom se conhecer, como é bom conversar, porque tudo que você tem ali como teoria, né, eu achava que a tranquilidade dele, na verdade, era maturidade. Depois eu descobri que era omissão, né? Segundo o relato dela, segundo o que ela fala. E é isso mesmo. Por quê? Porque quando a gente imagina que um homem, ele não consegue pôr limites. Ele prefere adoecer o relacionamento. Um casamento aqui, né, gente? A gente tá falando de um casamento, ó. Eu me sinto sozinha dentro do casamento. É isso que ela escreve aqui, tá? É como se houvesse sempre uma terceira pessoa entre nós. Gente, nunca dá certo. Um casamento a 3, triângulo, né? Nunca vai dar certo, seja com quem for. Não precisa ser uma amante na rua, pode ser uma mãe, uma sogra intrometida. Então, assim, aqui, sabe, amiga, eu acho que né, sinto muito por tudo isso que você tá passando. Não sei realmente se você vai conseguir suportar isso até o fim, se ele não mudar. Acho muito difícil ele mudar. Eu acho muito difícil ele conseguir colocar essa mãe no lugar dela. Porque ele já tá cômodo, gente, pra ele. Ele já se acostumou, porque, ó, você vê, aqui mesmo ela conta que um monte de vezes ela pediu pra ele, ó, ele se defende, que ela pediu pra ele, né, ela já explicou pra ele, ó, ela escreve aqui, preciso de um marido que me defenda. Ela fala pra ele, oi fulano, eu preciso de um marido que me defenda, que me escolha. E ele fala, ele promete que vai mudar, então ele deve falar, amor, não, verdade, você tem toda a razão. Porque eles não admitem, né? Eles não conseguem falar. Eles conseguem ir administrando, assim. Então, de falar, amor, você tem toda a razão, eu vou mudar. Mas olha o que ela escreve. Na hora H, ele escolhe o caminho mais fácil. Que é deixar ali, entendeu? Ele frita o peixe, olha o gato. Ele fica equilibrando os dois pratos. Mãe, tá aqui equilibrado. Esposa, tá aqui equilibrado. Eu não acredito que ele vá realmente mudar, porque precisa querer, a não ser que ele queira, a não ser que ele realmente escolha, a não ser que seja ruim pra ele. Só que, gente, não tá sendo ruim pra ele.
Ele continua tendo a esposa e continua tendo a mãe. Não tem nada de ruim pra ele. Tem de ruim pra ela, pra nora de aço aqui, tá? Deixa aí a opinião de vocês também. Sempre gosto de dar uma opinião minha, né? E pra gente também tentar entender e refletir, raciocinar com a opinião de outras pessoas. Deixem opiniões, deixem likes, deixem sugestões, mandem suas histórias pra mim. Quero contar sua história aqui. Eu sou a Dani, sou psicanalista, tenho um grupo de terapia maravilhoso que chama Troca e Cura. Esse é meu grupo de terapia, vem fazer parte. Terapia dá pra todo mundo. Eu tenho um combo maravilhoso. Eu tô começando a gravar agora vídeo, tá? E eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de conversar. E tá sendo muito bom pra mim. Eu sou uma amadora, tá bom, gente? Eu sou uma youtuber, né? Assim que fala, amadora. Mas eu quero gravar mais, quero sugestões de como deixar, né, os vídeos melhores para vocês, som, tudo. Porque tudo que a gente possa compartilhar com outras mulheres para se fortalecerem, para se encontrarem, para pensarem, raciocinarem, tudo é muito bom. Precisamos ajudar umas às outras, precisamos fazer com que nossas iguais, com que outras mulheres ouçam, raciocinem, reflitam, expandam sua mente, né? Para poder, às vezes, sair de um buraco que ela acha, meu Deus, isso não, só eu que passo. Não tem solução, tem. Tudo tem solução para você, tem solução para mim, tem solução para sua amiga, tem solução para sua filha, tem solução para sua prima, tem solução para nós. Então vamos ajudar umas às outras, vamos compartilhar nossas histórias. E eu vou vir aqui também compartilhar a minha, porque eu já tive eu já fui uma nora de aço, e eu já tive uma sogra super intrometida, surreal. Eu vou vir aqui contar minha história pra vocês. Um beijo pra vocês. Peço que vocês me ajudem com tudo, com sugestões, com o que vocês acharem que é legal, dar um toque. Beijo, até o próximo vídeo.